Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. E nesta aula eu vou mostrar para vocês aqui uma prova do concurso. Na verdade, eu coloquei o concurso aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais porque é esse o foco. A prova será em dezembro desse ano, mas eu estou usando aqui uma prova do concurso que aconteceu do Distrito Federal. Então, tem aqui o ano para vocês verem, né? O cargo, que eu acredito que é o mesmo cargo ou muito parecido, porque o cargo é analista TI, né, Tecnologia da Informação. E aqui a gente tem o texto. Eu vou ler com vocês o texto e vou resolver as 5 questões desse texto. E também no finalzinho eu vou mostrar para vocês o edital para quem vai fazer a prova com o objetivo desse cargo. E aí vocês vão ver assim o que vocês precisam de estudar de uma forma mais detalhada. Eu vou explicar o edital. Então fica aqui comigo até o final para a gente poder realizar aqui esta prova e eu prometo que eu vou ser assim, o mais breve possível, mas também eu não posso ser muito breve porque você precisa de todas as informações para se preparar para a sua prova. E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui porque está procurando informações sobre a prova de inglês do concurso Tribunal de Justiça, eu já te convido para se inscrever no canal e dar uma olhada nas playlists. Eu tenho uma playlist muito longa para inglês instrumental que atende bastante quem vai fazer concurso, porque o foco é mesmo leitura também e interpretação. E também outros vídeos onde eu trabalho um pouquinho com gramática, que também vai te ajudar a se preparar para esta prova. Então, pessoal, a dica que eu sempre dou quando você for fazer uma prova, seja uma prova de questões abertas ou questões fechadas, é ler o texto para você ter uma ideia do que se trata, qual o assunto, e depois ir para as questões. Então vamos lá. Here's why we'll never be able to build a brain in a computer. Então aqui eu marquei para vocês no título a parte central, que é a parte do verbo. Coloquei aí will, acrescentei aqui entre parênteses o que é, né? Porque no título não tinha o will assim. O LL significa will, da ideia de futuro, e isso aqui é muito importante para que você entenda qual a proposta do texto. Então, nós temos here's why, aqui está why, porque nós nunca, never, be able to build, seremos capazes. Então, be able to é o verbo ser capaz. Junto com will, futuro, nunca seremos capazes de construir a brain, um cérebro em um computador. Então, a gente já leu o título, já entendeu o que é o título, vamos para as questões e depois a gente retorna aí no texto. Olha isso aqui interessante que a primeira questão está justamente tratando do título. The title of the text implies that the author will. Então, o título do texto, ele imply. Gente, imply, P-L-Y, aí tá na terceira pessoa, né? Ficou um pouquinho diferente, conjugado, implies. Então, eu vou colocar aqui para vocês a forma sem alteração aí da conjugação, que é assim, imply. Então, a gente tem muitas vezes a tradução como implicar, né? Então, o título do texto implica que o autor, ou sugere que o autor, ou insinua. Insinua também é uma tradução que eu gosto. Insinua que o autor vai fazer o quê? Letra A, report an event, que é reportar ou relatar um evento. Letra B, fornecer algum conselho. Letra C, ou seja, fundamentar um argumento. Letra D, dar algumas instruções. E letra E, reclamar sobre uma proposta. Então, reclamar de uma proposta. Então, nós vamos ver aqui, voltando ao título, aqui está porque nós nunca seremos capazes de construir um cérebro em um computador. Bom, só de dar uma olhadinha assim no título, você pode pensar assim: vamos lá, não está relatando um evento, né, informando um evento, não está fornecendo conselho, não parece ser isso, pode até parecer, mas a gente vai ler o texto para tirar essa dúvida. Vai fundamentar uma argumentação, tá muito na cara que é isso.
dar algumas instruções, não, e nem dá a ideia de reclamar sobre uma proposta ou reclamar de uma proposta. Então, o título não nos sugere que haverá uma reclamação. Vamos ver entre B e C, talvez você ficou na dúvida da letra A, e a gente vai fazer a leitura. Agora nós vamos dar uma olhada na questão 2, que a questão 2 diz: baseado no texto, marque as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. Unlikely significa que, diferentemente de um computador, porque like a gente usa para comparar, para dizer que é algo que se compara a outro, então o un, que é o prefixo, que dá a ideia de negativa. Então, diferente, ou seja, que não se compara, não é igual. Diferente de um computador, it's hard for our brain to classify objects according to specific purpose. É difícil para o nosso cérebro classificar objetos de acordo com um propósito específico. Veremos isso no texto. Seguinte, the author rules out. Gente, rule out significa eliminar. O autor elimina a possibilidade de que computadores podem emular, ou seja, eles podem simular o cérebro humano algum dia. Veremos isso também. Terceiro, o cérebro adapta ou se adapta as one both matures and becomes more knowledgeable. Então, o cérebro se adapta as one. Esse one aí não tem nada a ver com o numeral 1. É a mesma coisa de falar someone, alguém. Só que aqui num texto mais formal, eles não colocam someone fica muito informal. Então, one toma o lugar de someone. Então, o cérebro se adapta à medida que alguém tanto fica maduro, esse both aí quer dizer ambos, né? Ele se torna maduro e também and becomes more knowledgeable e se torna uma pessoa que tem mais conhecimento, ou seja, que está mais provida de conhecimentos. Então, veremos também no texto. Então, aqui a gente vai ter que marcar o que elas são, né? Se são essas as opções, depois de encontrar quais são verdadeiras ou falsas, escolher uma alternativa que atende. 3. De acordo com o autor, explicar o cérebro como um computador é: letra A, inaccurate, que é uma coisa que não está precisa, ou seja, imprecisa. Letra B, imparcial. Letra C, faultless, que quer dizer algo impecável. E reliable, que é algo assim confiável, que a gente pode depender dessa informação como correta, como certa. E precise, que é preciso, algo que é bem assim, né, na mosca. Então, vamos dar uma olhada também. Muito importante vocês fazerem essa leitura das questões antes, tá, gente? Parece que você está perdendo um tempo fazendo isso, mas você não está perdendo um tempo. Você está ganhando um tempo porque você está fazendo um aquecimento aí no seu cérebro, né? A mente da gente vai ficando aquecida para aquilo que a gente espera encontrar no texto. Eu sei que é um pouco difícil, a ansiedade é muito, né, grande muitas vezes, você quer ir lendo o texto, já marcando, já. Não, mas não faça isso. Muita calma, que você vai conseguir ganhar tempo lá na leitura do texto. 4. Whereas an a computer is built from static parts, whereas your brain constantly rewires itself as you age and learn. Introduces a or an. Então vamos ver. Whereas quer dizer enquanto, é a mesma coisa da palavra while. Vou escrever aqui para vocês que eu acho que assim uma palavra mais conhecidinha, mais famosinha do que o whereas. Esse texto aqui até está no inglês britânico. Depois vocês vão ver algumas coisas marcadinhas no texto, porque o meu hoje aqui reconhece como errada, porque eu estou usando ele no americano, enfim. Então, enquanto o computador, blá, blá, blá. Então, você vai traduzir. Essa questão, eu acho ela bem tranquila para quem já está com um nível de inglês aí, vamos dizer, de leitura, de conhecimento dessa palavra, mais intermediário, ou até pré-intermediário, dá para arriscar, sem ficar voltando lá no texto, que essa é uma questão onde você vai encontrar exatamente aqui o que significa whereas nesse trecho. Então, voltaremos aqui em seguida. Aqui na questão 5, the passage in which the verb phrase indicates a necessity is.
Então tem um verb phrase, é uma frase aí que contém o verbo. Se você sabe um pouquinho de tempo verbal, você não vai precisar de ler o texto todo para poder chegar nessa questão e resolvê-la. Porque é uma questão que exige que você saiba qual é a frase que contém o verbo, nessa essa frase aí verbal, que indica uma necessidade, ou seja, há a necessidade disso acontecer. Então a gente vai retornar aí em seguida. Então nós temos aqui algumas opções e nós vamos estudar cada uma delas daqui a pouco. Então, voltando ao texto, vamos analisar o vocabulário do texto. Se você está gostando dessa aula, até agora já está te atendendo bastante, já te dei bastante informação para você estudar, para você aprender aí como resolver sua prova, curte aí para mim e comenta o que você está achando. Então, vamos lá. It's easy to equate brains and computers. Então, às vezes eu leio em inglês, às vezes eu vou fazendo só a tradução mesmo, tá, gente? Porque senão vai demorar muito. Mas essa primeira parte é fácil. Equate quer dizer balancear, né? Fazer essa equação do cérebro e do computador. They are both thinking machines after all. Eles são ambos máquinas que envolvem, né, que têm um pensamento, que envolvem um pensamento after all. Ou seja, em suma, né, em resumo, depois de tudo, quer dizer isso. Mas a comparação, aí eu marquei, doesn't really stand up to. Não se sustenta. Stand up é ficar em pé, certo? Stand up. Mas stand up to é se sustentar. Então a comparação não se sustenta quando a gente faz uma closer inspection, uma inspeção mais de perto, né? Closer, como a doutora Lisa Feldman Barrett revela. Então, nos textos em inglês, a gente tem muito isso. A gente tem a informação e depois quem é que revelou a informação. Então, em português, eu teria o contrário, né? A doutora Lisa revela que a comparação não se sustenta. People often describe the brain as a computer. As pessoas frequentemente descrevem o cérebro como um computador. Como se os neurônios are like, estão como, ou seja, eles se comparam ao hardware e a mente ao software, a mind, né? Então comparam aí o cérebro, o brain, ao computador e dividem aí como a gente tem no computador, hardware and software. But this metaphor is deeply flawed. Então aí esta palavra flawed vem do substantivo flaw. Flaw é uma coisa, é uma falha. Então, isso aqui apresentou flaws, falhas, e flawed é o adjetivo, que significa que é imperfeito, que demonstra uma imperfeição ou uma falha. Então, eu vou falar que esta metáfora é profundamente falha, ou seja, imperfeita. Vejamos o seguinte parágrafo. A computer is built from static parts. O computador é construído, aí uma voz passiva, de partes estáticas, ou seja, partes que já estão prontas ali, estáticas. Não há assim uma flexibilidade, uma mudança. Whereas, enquanto seu cérebro constantemente, aí eu sublinhei e ainda realcei, rewires itself, ele se reconecta, né? Então, wire de ligar aí as conexões, os fios, ele se reconecta itself, que é ele mesmo, as you age and learn, à medida que você fica mais velho, age, você envelhece e aprende. Uma parte bem importante aqui para a gente fazer a resolução daquela questão, tá lembrando? Como é importante você fazer a leitura das questões primeiro? Porque quando você faz a leitura das questões, você já. Lá tem uma questão que está falando alguma coisa disso aí, você já começa a reconhecer. Se você fizer o contrário, fizer a leitura, você vai ter que ir lá no texto, vai voltar no texto de novo, para poder ver onde é que está aquela questão, tá? Então, aqui é um momento que eu aconselho que, se você lembrou que esse trechinho está em alguma questão, você já vai lá na questão. Já dá uma olhada lá na questão e retorna. Mas não é para resolver ainda. Dá uma olhadinha e retorna. A computer stores information in files. Então, o computador, ele armazena informação em arquivos que são retrieved, exactly. Esse retrieve pode ser restaurar, recuperar,
buscar também. Então, estou olhando aqui nas minhas notas que eu coloquei várias opções. Então, a computer stores information in files. Então, um computador, ele armazena informação em arquivos que são recuperados exatamente do jeito que você armazenou. Mas cérebros don't store information in any literal sense. Então, o cérebro não armazena informações no sentido literal, em nenhum sentido literal. Sua memória é uma constante construção de conexões elétricas e químicos, né? Questões químicas, ou seja, de componentes do próprio corpo, swirling, que é o quê? Uma coisa encaracolada, que é uma coisa mais assim, complexa, vamos dizer, tá? No sentido de complexo. Então, and the same remembrance, e a mesma lembrança pode ser reassembled, ela pode ser montado, reunido. Então, a mesma lembrança pode ser reunida de formas diferentes, in different ways, que são as formas, at different times, em momentos diferentes. Então, daí porque o autor argumenta que são coisas diferentes. Ok. Então, pessoal, nesse próximo parágrafo aqui, eu não marquei nada em especial, mas a gente vai começar aqui a fazer uma tradução né, e comentando as palavras. Cérebros também fazem algo importante, something critical, uma coisa importante que os computadores hoje não podem. Um computador pode ser treinado com thousands, milhares de de fotografias para reconhecer um dandelion, que é uma flor, como uma planta com folhas verdes e pétalas amarelas. Nem olhei a tradução disso no português, né? Mas enfim, é uma planta, uma flor. You, however, gente, se você está começando a ler agora, você vai perceber que você vai encontrar however em tudo quanto é texto. O que quer dizer entretanto? Então, você, entretanto, pode olhar para essa planta e entender que, em diferentes situações, ela pertence a diferentes categorias, né? It belongs to different categories. Ela pertence a diferentes categorias. Então, uma flor dessa, né? No seu pomar, vegetable garden, que é o pomar, is a weed. É uma erva, né? Um mato. But in a bouquet from a child, mas em um buquê de uma criança, é uma flor delightful, quer dizer, uma flor linda, uma flor que te dá prazer, que foi uma criança que te deu. E em uma salada é comida, mas as pessoas também consomem como medicina, herbal medicine, então como uma medicina, tipo chás e tal. Então, vamos seguindo para ver onde ele quer chegar com isso. In other words, em outras palavras, seu cérebro effortlessly, ou seja, sem nenhum esforço, effort é esforço, less quer dizer com, né, menos, sem aquilo que está apontando, sem o esforço, e lay é um advérbio. Então, né, apareceu aí antes do categorizes, né? Categorizes. Ele vai colocar em categoria. Então, o seu cérebro, sem nenhum esforço, ele vai colocar na categoria os objetos by their function, pela sua função. Então, ele vai categorizar cada objeto por sua função. Não simplesmente, not just the physical form, a forma física do objeto. Ah, é uma flor, porque mostrou uma foto, aquilo que ele argumentou no parágrafo anterior. Alguns cientistas acreditam que esta é uma habilidade incrível do cérebro, incredible ability of the brain, habilidade incrível do cérebro, chamada de ad hoc, né? Que aí é um termo latino que significa com essa finalidade de construção de categoria. May be fundamental to the way brains work. Pode ser fundamental para a maneira como os cérebros funcionam. Work aí no sentido de trabalhar, o cérebro vai funcionar, ok? Então, continuando também, diferentemente de um computador, o seu cérebro não é a bunch of parts. Bunch, gente, é um tanto, uma quantidade enorme de partes, ou seja, de peças em uma estante, empty case, uma estante vazia. Case aí uma estante, empty. Ou
pode ser também numa caixinha, num compartimento, tá? Igual a gente tem um case, pode ser um compartimento. Então, não é um tanto de peças em um compartimento vazio. O seu cérebro, ele habita um corpo, a complex web, rede, né? Uma teia complexa de sistemas que incluem over mais de 600 músculos em motion, em movimento, órgãos internos, um coração que vai, né, pump, que vai fazer o bombear, né, 7.500 litros de sangue por dia. Aí não tá errado, tá marcando, mas é porque no britânico se escreve liters assim. E dozens of hormones, e dúzias de hormônios e outros componentes químicos, all of which may be coordinated, todos os quais devem ser coordenados continuamente para digerir alimento, para fazer a excreção daquilo que é perda, né, que não serve, que é waste, e fornecer energia, fornecer energia e fight illness, e lutar, né, combater as doenças. If we want a computer that thinks, feels, sees or acts like us, se nós queremos um computador que pensa, sente e vê ou age like us, como nós, esse computador, deve regular um corpo or something like a body, ou qualquer coisa, alguma coisa parecida, né, como um corpo, com uma coleção de sistemas complexos que que devem keep in balance, manter o equilíbrio para continuar operando. And with sensations, com sensações, to keep that regulation in check. Então, com sensações, né, para manter essa regulação, né, esse sistema regulatório em check, ou seja, bem em dia, em check, ou seja, está tudo checado aí, tudo funcionando. Os computadores de hoje, olha, today's computers don't work this way, não funcionam desta forma. But perhaps, mas talvez, some engineers, talvez, né, perhaps, alguns engenheiros podem come up with, gente, trazer, aparecer, surgir, né, inventar alguma coisa, aparecer com alguma coisa that's enough like a body, que seja o suficiente como um corpo para fornecer esse ingrediente necessário, necessary ingredient. Então, muito importante aqui é entender que, for now, brain as computer remains just a metaphor. For now, quer dizer, para este momento, por agora, o cérebro como computador, ele permanece, né, remains, apenas como uma metáfora. Metáforas podem ser maravilhosas para explicar tópicos complexos em termos simples. Mas elas falham quando as pessoas tratam a metáfora como a explicação, como uma explicação. Então ele conclui que as metáforas fornecem a ilusão do conhecimento. Na verdade, está aqui o endereço de onde foi retirado o texto, né? De onde esse texto foi retirado, a prova foi retirada, eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo. Então, vamos voltar aqui às nossas questões e vamos resolvê-las. Depois de tudo isso que a gente leu, a gente pode entender que o título do texto, ele sugere que o autor fará o quê? Letra C. Ele vai dar fundamentos, ele vai fundamentar um argumento, que foi o argumento de que o cérebro e o computador não são exatamente a mesma coisa. E entre outras coisas que ele argumenta também. E agora aqui na questão 2, quando nós decidimos verdadeiro ou falso, a gente tem primeira questão, unlike a computer, diferentemente de um computador, é difícil para o nosso cérebro classificar objetos de acordo com um propósito específico. Então, ou seja, está colocando que o cérebro é diferente do computador. E está dizendo que é difícil para o nosso cérebro, como se para o computador fosse fácil, classificar objetos de acordo com um propósito específico.
A gente tem que essa questão é falsa, porque ele dá vários exemplos de como o nosso cérebro classifica, né, os propósitos específicos, como que ele classifica os objetos de acordo com propósitos específicos. A gente pode voltar aqui nesse parágrafo, deixe-me ver aqui, onde ele dá o exemplo da flor. Então, aqui está dizendo que os cérebros também fazem algo muito importante que o computador não consegue fazer. Então, um computador pode ser treinado para reconhecer várias, né, milhares de fotografias. Aí ele fala, mas você, ou seja, nós, entretanto, podemos olhar e entender as diferentes situações, ok? Que esse objeto encaixa em diferentes categorias. Então, neste caso, a questão é falsa. E agora a questão seguinte: o autor rules out. Ele rules out quer dizer eliminar. Lembra? Eu falei, ele elimina a possibilidade de que computadores possam simular o cérebro humano algum dia. Essa questão é falsa, gente, pela simples conclusão que a gente tem aqui quando ele diz que for now, por agora, o cérebro como um computador, ele permanece como uma metáfora, por agora. E antes um pouquinho também, ele fala que se nós quisermos um computador que faz essas coisas, ele tem que ser, né, ter alguma coisa como regular alguma coisa como um corpo, como se fosse um corpo, com uma coleção complexa de sistemas. E aqui ele diz que hoje em dia os computadores não funcionam dessa forma, mas, but perhaps, eu acho que é até mais importante do que aquela outra quando ele coloca por agora, esse trecho aqui que diz que, mas talvez alguns engenheiros possam trazer, né, elaborar alguma coisa e apresentar para a gente, que seria o come up with, alguma coisa que seja o suficiente como um corpo para fornecer esse necessário ingrediente que está faltando aí, que é a ausência do corpo, para ele fazer a regulação. Então, essa questão ela é falsa porque o autor não elimina a possibilidade dos computadores que eles possam simular o cérebro humano algum dia. E a terceira, o cérebro se adapta à medida que alguém tanto amadurece quanto se torna mais assim educado, né, no conhecimento, more knowledgeable. Sim, é verdadeiro essa questão. Ele comenta no texto que sim. Nós temos a letra D, que é correta, falso, falso, verdadeiro. E agora a gente vai para a questão 3. De acordo com o autor, deixa eu me posicionar melhor aqui. De acordo com o autor, explicar o cérebro como um computador é inaccurate. É uma coisa que ela é imprecisa, muito imprecisa. Letra B, imparcial, não. Letra C, sem nenhuma falha, também não, é justamente o contrário. Letra D, não é algo confiável, que a gente pode confiar nessa explicação e tomá-la como algo que a gente vai depender disso. E preciso também não. Então, porque a letra E é o contrário da letra A. Então, é algo impreciso, algo que não apresenta uma certa exatidão. Então, é simplesmente inexato e impreciso. Questão 4. Essa palavra aí, whereas, que quer dizer while, que é a mesma coisa enquanto, ele introduz o que, gente? Introduz um contraste. Porque enquanto o computador é construído de partes estáticas, ou seja, que não existe nelas uma flexibilidade, o cérebro constantemente ele se reconecta à medida que você, né, age, você amadurece, você envelhece e aprende. Então, contraste. Um contraste. Enquanto acontece uma coisa assim, enquanto o computador é feito assim, o cérebro, por outro lado, de outra forma. E agora a questão 5, a passagem na qual o verbo, a frase, né, contém o verbo, indica a necessidade é letra A. Vamos marcar aqui onde estão os verbos, para vocês entenderem bem. É essa incrível habilidade do cérebro, maybe
Então, nós vamos marcar aqui, marcar de azulzinho. May be fundamental. Pode ser fundamental. May, gente, dá uma ideia de que é possível, é provável. Então, ainda não é a necessidade. Alguns engenheiros podem elaborar alguma coisa. Can come up with something. Então, alguns engenheiros podem, eles têm a habilidade de fazer isso. Então, o can aqui nessa frase indica a habilidade dos engenheiros de conseguir trazer, né? Isso que é o ingrediente que eles procuram, que seria esse something, alguma coisa. Computers don't work this way. Aqui já está afirmando que os computadores não funcionam desta forma. Don't work this way. Também não é necessidade. E brains don't store information. De novo, aí a gente tem uma afirmação. Os cérebros, eles não armazenam informação. E aqui it, que é no caso do computador que ele está falando, must regulate a body. Essa é a nossa questão, porque é uma necessidade do computador. Ele tem que regular um corpo. Quando ele vai lá no texto e compara essa questão aqui, se nós queremos um computador que pense, que sinta e que veja, né? Haja como nós, tem ações como nós, ele deve regular um corpo ou algo como um corpo. Então, é uma necessidade para que ele seja um computador mais parecido com o cérebro. E sabendo também que essa questão é também uma questão que eu comentei que a gente pode resolver sem ler o texto. Porque aqui a gente já conhecendo os tempos verbais, a gente sabe que must é uma obrigação. Se algo é uma obrigação, se torna uma necessidade que aquilo seja feito. Ok? Então, uma coisa está ligada e a outra parece que são coisas diferentes, mas não são. Então, por exemplo, eu tenho a necessidade de me alimentar bem. Então, eu devo me alimentar bem, senão vou ficar doente. Então, I must eat well. Então, é uma necessidade do meu corpo, porque eu sou obrigada a fazer isso para que ele funcione bem. Então, must aí, o sentido dele indica sim uma necessidade. Às vezes você pensa, é uma obrigação. Eu vi até um comentário, alguém falou, é uma obrigação, não é necessidade. Ué, mas se é uma obrigação, é porque é necessário que aquilo seja feito. Ok? E agora a gente vai comentar o edital. Se fazer um comentário rapidinho aqui. O que o edital está buscando? Inglês técnico. O que é exatamente o inglês técnico? É você ter compreensão de textos em língua inglesa. Você vai saber, né, compreender a documentação, literatura e notícias técnicas. E uma comunicação corporativa. Então, a gente tem uma prospecção técnica e comercial, um suporte técnico de consultoria e afins. Gente, é compreensão do texto no geral. Então, se eu sei compreender o texto, se eu estou lendo um texto e eu sei o que ele está me dizendo, eu vou ter condições de interpretar todas essas notícias técnicas, documentações, né, comunicações que são feitas, suporte técnico, enfim. 2. Estratégia de leitura. Bom, o inglês técnico exige que você domine as estratégias de leitura. É o reconhecimento do contexto geral, skimming, e de informações específicas, scanning. E a distinção entre ideias principais e subjacentes e inferência textual. Nesse texto aqui, a gente pode reconhecer como skimming quando a gente faz a leitura do título e a gente tem um entendimento do contexto geral do texto. E scanning de informações específicas, quando a gente vai lá no texto buscando, o que é que o cérebro pode fazer, o que o computador precisa para se tornar mais como um cérebro humano. Então eu vou fazendo um scanning, né? Vou escaneando o texto, procurando as informações. Isso também é uma estratégia de leitura que você tem que ter treino, bastante treino. E distinção entre o que são ideias principais e as subjacentes. Tá, o que o texto me diz? E o que é que dá suporte para essa ideia do texto? Então, são as várias ideias subjacentes e a inferência textual. Eu leio e eu logo penso, ok, eu li, vamos dar um exemplo aqui no texto da inferência textual. Olha, por agora, brain as computer remains just a metaphor. Então, eu vou fazer uma inferência textual. Eu não sei o que é a palavra remain,
Mas eu vou, a partir do que eu tenho ali, ó, o cérebro como computador, somente uma metáfora. Então, eu vou entender que o cérebro como computador, ele é só mesmo uma metáfora. Ele permanece como uma metáfora. E aí eu vou fazendo toda essa inferência de cada palavra, né? A inferência, aí, no caso, do texto no sentido linguístico, de saber, de inferir o que a palavra pode significar, e também a inferência no sentido mais amplo, textual, quando eu preciso marcar as questões que vão me dar, né, a alternativa correta. Então, a partir do título do texto, eu logo vou inferir que ele faz o quê? Fundamenta um argumento, né, uma argumentação. É essa capacidade de fazer a inferência, tanto textual num todo, como linguística, ou seja, de cada palavra que você vai encontrando, inferir o que ela significa. E, por último, a gente tem a gramática e o vocabulário, que contém elementos gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. Então, para eu entender o sentido que eu estou encontrando no texto, voz passiva, como a gente viu aqui no texto voz passiva, né? Quando fala a computer is built, é construído. Cognatos são as palavras, muitas palavras parecidas no texto com o português que nos levam a entender melhor rapidamente o texto, embora em outro idioma. E cuidado com os falsos, que são aqueles que nos levam a pensar que é a mesma coisa, mas não é. Vocês podem também fazer uma busca aí na internet, né, de encontrar vários falsos cognatos e aplicar a leitura de vocês nessa fase preparatória aí para a prova. E antes aqui da gente encerrar, eu quero falar para vocês também de alguns outros editais que já estão abertos, que eu anotei aqui, né, o edital de Minas Gerais, com a prova para 4 de dezembro. Temos também o edital para o Piauí, dias 10 e 11 de setembro. E já tem comissão formada para outros editais nos estados da Paraíba, Sergipe, Amapá, Roraima, Bahia, Espírito Santo e provavelmente mais algum outro ainda que eles vão abrir a comissão para a preparação desses editais. Espero que vocês tenham gostado e comenta aqui para mim o que vocês acharam, se ainda restou alguma dúvida, e não deixe de acessar minha playlist para poder ver aí mais vídeos onde eu faço a análise de provas e também de textos, ok? Então até uma próxima aula.